Oi, Sara, bom dia para você mais uma vez e para quem nos acompanha. E aí a gente já traz um convidado especial para conversar conosco, que é o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho aqui no Rio Grande do Norte, o doutor Luiz Fabiano Pereira, que aí vai nos explicar, nos falar mais a respeito dessa audiência pública que acontece em um dia muito simbólico, né, para tudo que a gente aborda nesse assunto, que é exatamente o Dia Mundial da Segurança no Trabalho. E a primeira pergunta de Sara, já que estamos falando de uma audiência pública, é de fato quem pode participar e o que fazer para participar desse momento que começa às 9 horas da manhã aqui no auditório deste prédio, né, que fica no bairro de Lagoa Nova. Muito bom dia para o senhor. Bom dia. O nosso evento hoje às 9 horas, né, é audiência pública com palestras, né, de encerramento das atividades da campanha do Abril Verde, né, justamente no dia em memória das vítimas de acidente de trabalho e doença do trabalho. Então, inicia-se às 9 horas, é aberta ao público, né, e nós vamos discutir esse tema, né, com a sociedade. E é um tema muito pertinente, Sara até citava agora também. Nos últimos 10 anos, há um levantamento feito pelo próprio Ministério Público do Trabalho, e esse levantamento mostra que nos últimos 10 anos, mais de 200 mortes aqui no estado foram provocadas em acidentes de trabalho, ou seja, tem muito caminho ainda a ser trilhado para preservar vidas, para garantir segurança do trabalhador potiguar, não é? Isso, o Abril Verde é uma campanha para conscientização da necessidade de prevenção, né, da doença e do acidente de trabalho. E esse ano nós destacamos a necessidade de comunicação de todos os acidentes de trabalho, né, uma vez que o trabalhador não pode, né, ser considerado invisível, né? Então nós precisamos, né, estamos alertando a sociedade para a necessidade de haver as comunicações, né, dos acidentes e das doenças do trabalho, de forma a que esse trabalhador acidentado ou adoecido, né, tenha acesso aos benefícios, né, tenha facilitado o acesso aos benefícios e que os governos, né, as instituições públicas, inclusive, possam desenvolver políticas, né, de enfrentamento a essa questão, né, esse problema do acidente de trabalho. Quando o senhor fala das comunicações, dos acidentes de trabalho, a gente teve no ano passado, somente aqui no estado, quase 4.000 comunicações feitas. É um número que o senhor considera como sendo alto? Está dentro de uma média nacional? Gostaria que o senhor comentasse a respeito dessa estatística também. Sim, a comunicação de acidente de trabalho no Rio Grande do Norte, ela segue a média, né, nacional, né? Mas nós temos ainda entre 15% e 20%, né, dos acidentes e das doenças do trabalho sem comunicação prévia, né, às autoridades, né, comunicação ao Ministério do Trabalho e da Previdência e sem a notificação no sistema, né, de notificação compulsória ligado ao SUS. Né? Então nós estamos dentro da média nacional, mas a média nacional não é boa, né? Nós temos 20%, né, pelo menos dos acidentes conhecidos, que depois se tornam conhecidos, que não foram devidamente, né, comunicados. Então, assim, sem o conhecimento, né, desses números, fica mais difícil, né, o Estado desenvolver uma política e difícil também da população, da sociedade, cobrar do Estado, né, a redução desses números, né, a patamares mais civilizados. Procurador, quem precisa fazer essa comunicação? O próprio trabalhador? Esse é o melhor caminho? A obrigação principal, né, vamos dizer assim, o primeiro obrigado é o empregador, né, no caso dos trabalhadores que têm vínculo de emprego. Então, se o empregador, a empresa, né, precisa fazer essa comunicação de acidente de trabalho. Se houver omissão, né, se a empresa não fizer essa comunicação, os sindicatos podem fazer, as unidades de saúde e o próprio trabalhador também pode, né? Só que assim, a obrigação legal mesmo, né, mais importante e que precisa ser atendida é do empregador, né, do empregador. Inclusive os trabalhadores e os sindicatos, né, podem denunciar aqui no Ministério Público do Trabalho a omissão de entrega dessa comunicação de acidente de trabalho, né, que a gente menciona como CAT, né, emissão de CAT. Agora, existe algum trabalho que é feito pelo Ministério Público do Trabalho, pelo MPT, com esse foco, né, de combater essa subnotificação de acidentes de trabalho que acontecem?
Bem, além dessa campanha, né, é uma campanha que está sendo realizada esse ano, né, mas assim, já historicamente e habitualmente, né, nós recebemos essas denúncias, né, e nós abrimos investigações, inquéritos em relação às empresas, né, que de uma forma geral deixam de cumprir obrigações relativas à prevenção, né, do acidente de trabalho e da doença, e que, eventualmente, também deixam de fazer essa comunicação. Então, nós instauramos procedimentos, né, investigações e, às vezes, até ações judiciais, né, contra empresas que deixam de cumprir essas obrigações legais e regulamentares. E é sempre um assunto muito, digamos assim, comum, atual, né? A gente, antes de entrar ao vivo com o senhor, estávamos mostrando o caso de um trabalhador que, infelizmente, jovem, inclusive, 27 anos, infelizmente despencou, né, de uma torre de uma eólica e acabou perdendo a vida. A Polícia Civil, inclusive, investigando esse caso. Num caso assim, como que atua o Ministério Público do Trabalho, até para conhecimento geral da sociedade? Olha, nessa situação existe a possibilidade de indenização, né, para a família da vítima, né, mas isso aí é mais assim de uma ação privada, né, de uma iniciativa da família, mas no âmbito do Ministério Público do Trabalho e da fiscalização do trabalho, o que nós fazemos é uma investigação em relação a quais foram as causas, né, o que levou, né, aquela situação a ocorrer, e aí pode haver punição administrativa, né, imposição de multas para as empresas, e até a empresa pode ser responsabilizada a pagar uma indenização coletiva, né, se houve alguma negligência, né, alguma falha em relação à manutenção das condições adequadas, né, de saúde e segurança do trabalhador. Muito obrigado ao procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho aqui no Estado, o Dr. Luiz Fabiano Pereira. Eu vou só passar o serviço aqui para a gente entregar após essa entrevista com o procurador. Como nós falamos, às 9 horas a programação está marcada para iniciar no auditório aqui do Ministério Público do Trabalho, que fica na rua Poti Nóbrega, em Lagoa Nova, muito próximo, inclusive, da Avenida Senador Salgado Filho, é fácil de achar. E aí fica o convite aqui por parte do pessoal do Ministério Público do Trabalho para esse momento, nesse dia importante, não é, que é o Dia Mundial da Segurança no Trabalho. Mais uma vez, obrigado ao procurador-chefe. E a gente volta daqui para você aí no estúdio, viu, Sara? Obrigada, Ayrton, trazendo essas orientações aí para o trabalhador, né, e para as empresas também, da importância de estarem notificando esses casos de acidentes. Obrigada pela participação.